Oi, curiosas e curiosos, sejam muito bem-vindos aqui de volta no canal nessa segunda-feira. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história da família Soder. Na verdade, o curioso, o mistério envolvendo o desaparecimento das crianças Soder. Uma história realmente muito curiosa, tá? É um mistério que aconteceu e vou contar tudinho pra vocês hoje, tá bom, gente? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já não esquece, tá bom? De se inscrever aí no canal e deixar o like aí pra mim, tá bom? E me ajuda também compartilhando, tá? Então é isso, gente. Então bora lá pro nosso vídeo que eu tô super ansiosa. O George Soder, ele nasceu com o nome de Giorgio Sodo Entula, na Sardenha, Itália, em 1895. Ele emigrou para os Estados Unidos 13 anos mais tarde com o irmão mais velho, que voltou para casa assim que ele e George tinham passado pela alfândega em Ellis Island. Para o resto de sua vida, George Soder, como ele veio a ser conhecido, não quis falar muito sobre o porquê ele havia deixado a sua terra natal. O George, finalmente ele acabou conseguindo arrumar emprego ali nas ferrovias da Pensilvânia. Um tempo depois, ele arrumou um outro emprego como motorista e mais tarde ele acabou montando a sua própria empresa de caminhonagem. A Jane Cipriani, ela era filha de um dono de loja que também tinha vindo para os Estados Unidos da Itália em sua infância. Ela se tornou a esposa do George. O casal, então, eles foram morar em Fayetteville e em 1923 eles tiveram o seu primeiro filho dos 10 que eles viriam a ter. Os negócios do George, então, acabaram prosperando muito e eles acabaram se tornando uma família de classe média muito respeitada ali. A família deles, elas eram formadas pelo George, pela Jane, pelo John, de 23 anos, pela Marion, de 17, pelo George Jr., de 16, pelo Maurice, de 14, pela Martha, de 12, o Louise, de 9, a Jane, de 8, a Beth, de 5 e a Sylvia, de 2 anos. No entanto, sua oposição estridente ao ditador italiano Benito Mussolini acabava causando um certo desconforto em alguns membros ali da comunidade. Até então, o filho mais velho deles, que era o John, ele tinha ido servir na Segunda Guerra Mundial. Era outubro de 1945 e o George, ele recebeu a visita de um homem que ele trabalhava com seguros, né? E esse homem, ele queria vender algum seguro para o George. Como o George ele havia se recusado a fazer com ele, esse homem ele acabou dizendo assim para o George que a casa dele um dia viraria fumaça e que os filhos dele um dia seriam destruídos, né? O George não gostou muito disso, mas deixou para lá, que ele achou que tudo aquilo era por raiva, porque ele havia se negado a fazer o seguro com aquele homem. E uma outra coisa estranha que também aconteceu foi um outro homem que foi até a casa do George também. Ele foi à procura de emprego. E ele acabou dando uma volta pela casa, conhecendo a casa, e quando ele olhou na caixa de fusíveis, ele disse assim pro George que um dia aquela caixa de fusíveis iria colocar fogo em tudo, né? O George, ele achou muito estranho isso, porque primeiro porque assim, fazia pouco tempo que a companhia elétrica tinha ido lá e tinha olhado tudo, tinha arrumado toda a fiação, porque eles tinham trocado alguns aparelhos, e tinha trocado toda a fiação, tinha arrumado tudo, e a companhia elétrica tinha dito que assim, tava tudo certo, que não tinha ali perigo nenhum. E os filhos também do George, eles tinham notado há algum tempo que ficava um carro parado na estrada, sempre ali na estrada principal, um carro estranho que estava sempre ali parado. Então, era véspera de Natal,
Era dia 24 de dezembro de 1945 e a família toda estava comemorando ali a ceia. Quando a ceia acabou, os dois filhos mais velhos e a caçula de 2 anos, eles foram dormir. E o George e a Jane também. Só quem ficou na sala foi a Marion, que era a filha mais velha, e os outros 5 filhos, que eram os mais novos, porque eles tinham ganhado presentes de Natal e eles estavam super empolgados, querendo brincar com as coisas, então eles pediram pra mãe se podiam ficar brincando até um pouco mais tarde, a mãe deixou. Então uma coisa estranha acontece, já tinha passado da meia-noite quando o telefone tocou e a Jane, ela levantou pra atender. Quando ela atendeu o telefone, era uma mulher meio que dando risada, assim, e pedindo pra falar com uma pessoa que a própria Jane não conhecia, ela desconhecia, né? Então a Jane disse que não tinha ninguém com esse nome e a pessoa do outro lado disse, então foi engano. E desligou o telefone. Então, depois que a Jane desligou o telefone, ela notou que a Marion, ela estava dormindo no sofá. E ela achou estranho porque as luzes estavam ainda acesas e as cortinas ainda estavam abertas. E ela achou estranho isso porque sempre, quando qualquer pessoa ali da casa fosse dormir, apagava sempre as luzes e fechava as cortinas, né? Então ela achou aquilo estranho, mas ela fez isso, ela apagou as luzes, ela fechou as cortinas e ela percebeu também que só a Marion estava dormindo no sofá e ela percebeu que os outros 5 filhos que estavam ali até então brincando quando ela foi dormir, eles não estavam mais lá. Mas ela achou que eles já estivessem na cama no quarto deles que ficava no sótão. Então ela foi dormir despreocupada, que achou que eles já estivessem dormindo. Aí ela voltou a dormir despreocupada, mas um tempo depois ela acordou com um barulho no telhado, como se fosse algo que rolava pelo telhado. Mas ela também ela achou que não fosse nada e voltou a dormir. Só que meia hora depois disso, ela começou a sentir um forte cheiro de fumaça e ela acordou assustada. Ela chamou o George e quando ela percebeu, a casa estava em chamas. E então ela chamou o George, pegou a filha caçula de 2 anos, eles desceram correndo, mas os 2 filhos mais velhos também saíram correndo e a Marion, que estava na sala, também. Só que é nesse momento que começa o total desespero, porque os outros filhos, os 5 mais novos, não estavam ali fora. Então, quando o George ele tenta entrar e subir até o sótão para ver se os filhos estavam lá, ele não consegue, porque a escada que dava para o sótão, ela já estava toda em chamas, então não tinha como ele subir. Uma outra alternativa que o George viu de tentar ajudar as crianças foi pelo lado de fora, né? Só que quando ele saiu pela casa e foi tentar entrar pelo lado de fora, ele viu que a escada que tinha ali para subir para dar na janela dos quartos, a escada tinha sumido, ela não estava mais lá. E então ele resolveu nessa hora ligar para os bombeiros. Só que porém eles não tinham telefone para tentar ligar para os bombeiros, porque a casa estava toda em chamas, né? E eles não conseguiam entrar. E o telefone do vizinho estava mudo, só para ajudar, né? E mais uma coisa, o carro não pegava. Mas aí os bombeiros eles só chegaram no dia seguinte. Então a casa ela havia sido toda consumida pelo fogo, né? E quando os bombeiros chegaram, eles não encontraram mais nada. Não tinha corpo, não tinha sinal de nada, E eles disseram pro George, né, e pra Jane que os corpos dos filhos dele haviam sido totalmente incinerados. Mas tiveram alguns objetos que eles puderam ser reconhecidos. Então a Jane e o George, eles não acreditavam que os filhos dele tivessem morrido, porque não tinha nem resíduo de nada dos ossos das crianças, o que é uma coisa assim muito difícil de não ter sido encontrada, sendo que eles conseguiram encontrar outros objetos. Então o que eles acreditavam é que as crianças não estavam lá na hora do incêndio. Agora, alguns fatos muito estranhos aconteceram até então.
Um deles foi que o médico legista ali do local, ele convocou um inquérito para estar verificando exatamente o que havia ocorrido ali. E eles chegaram à conclusão que tinha sido um acidente com a parte do sistema elétrico, né? E o estranho é que entre essas pessoas que estavam lá para fazer a conclusão desse inquérito, estava aquele homem que era do seguro. Lembra que eu falei para vocês que um homem do seguro foi até a casa do George? Quando o George não quis fechar negócio com ele, ele disse pro George que a casa dele um dia viraria fumaça e os filhos dele seriam destruídos. Então, esse homem, ele estava junto com o médico legista na hora da conclusão final. Outra coisa estranha também foi que as luzes de Natal, elas ainda estavam acesas no momento em que a casa estava pegando fogo. Então, tudo levava a crer que não foram as luzes de Natal que fizeram com que a casa pegasse fogo. Um tempo depois, eles encontraram a escada que havia desaparecido naquele dia do incêndio num terreno vazio que tinha por ali a 23 metros de distância dali. Ela estava lá jogado. E uma outra coisa muito estranha também foi o rapaz que o George pediu para ir dar uma olhada no fio do telefone para ver se tinha conserto, para ver se dava para fazer alguma coisa. Ele disse que aquele fio ele não havia pego fogo no momento do incêndio e sim, ele tinha sido cortado momentos antes do incêndio. Coisas assim muito estranhas aconteceram, né? Então o fato é que a Jane e o George, eles não estavam bem e eles acabaram não conseguindo comparecer ao funeral dos filhos, enquanto que os filhos que haviam sobrevivido, eles compareceram ao funeral dos irmãos deles. Então a família continuou buscando os filhos e eles acabaram instalando na entrada da cidade um outdoor com a foto dos 5 e por causa disso o caso ele ganhou uma visibilidade nacional e nos anos seguintes acabaram surgindo vários relatos de pessoas que haviam visto várias histórias. A maioria acabou sendo descartada como falsa. As autoridades elas continuaram sustentando que os 5 tinham morrido no incêndio realmente. E no outdoor, a foto dos 5 que haviam morrido era da Maurice, de 14 anos, da Marta, de 12 anos, do Louis, de 9 anos, da Jane, de 8 anos e da Beth, de 5 anos. Eu poderia aqui contar muitos mais detalhes para vocês, mas esse vídeo ficaria assim muito comprido, então eu tô contando na verdade só os principais mesmo, os mais importantes, vamos se dizer assim, mas houveram assim muitos outros detalhes referente a esse caso, tá? Mas foi só no ano de 1960 que os pais eles tiveram alguma pista sobre o desaparecimento das crianças. A Jane, ela acabou recebendo uma carta sem remetente com uma foto de um rapaz. E no verso do bilhete estava escrito Louis Solder, nome de um dos filhos desaparecidos. A origem dessa carta, ela nunca foi identificada, mas a Jane, ela acreditou na veracidade daquela foto e pensou estar vendo seu filho, que teria ficado mais velho alguns anos depois. E então agora a gente começa com as teorias da conspiração referente a esse caso, que realmente é muito estranho, né? A primeira teoria, ela é de rapto. Então a família, ela acreditava que o incêndio ele tinha sido proposital para que essas crianças fossem raptadas, elas fossem tiradas ali antes do incêndio, né? E elas talvez tivessem sido levadas para o exterior, para algum lugar desconhecido, né? Por algum motivo que não se sabe qual. A única dúvida que fica é assim, por que essas crianças elas não procuraram os pais, não procurou a família, né? É a dúvida que fica se realmente essas crianças estão vivas. Uma segunda teoria seria a de vingança.
Então, como eu disse para vocês, aquele corretor de seguros que tinha ido na casa do George, ele não tinha conseguido fechar o negócio e, na verdade, ele ficou muito irritado. E com tudo isso, ele teria se vingado do George fazendo tudo isso que aconteceu. A terceira teoria seria a de incêndio criminoso. A família acreditava que o incêndio, né, havia sido criminoso, até porque os bombeiros, eles estavam sempre afirmando que o incêndio havia começado por um curto-circuito, mas a família, eles não acreditavam que tinha sido um curto-circuito, porque havia pouco tempo que a companhia elétrica tinha ido lá, como eu disse para vocês, e tinha verificado que tudo estava certo, que lá não tinha problema nenhum. Então não podia ser um curto-circuito, né? E também tem uma outra história que um motorista de ônibus conta, que ele chega a contar para a família, né, para os policiais, que ele avistou um homem jogando bolas de fogo no telhado da família Soder. Bom, o que eu acredito, na verdade, dessas três teorias, eu acredito que essas três teorias, na minha opinião, seria uma teoria só, porque eu acredito que essas três, na verdade, possam ter acontecido. Eu acho que foi um rapto, porque eu não acredito que essas crianças tenham morrido. Também acredito que o incêndio tenha sido criminoso e também acho que foi por algum tipo de vingança, por alguma coisa. George, ele faleceu em 1969 e a Jane e os filhos vivos, eles continuaram à procura. Mas em 1989, a Jane, ela também veio a falecer e só depois disso o cartaz, né, com as 5 crianças acabou sendo retirado, o outdoor. Os filhos, né, do George e da Jane, eles achavam que o pai, ele estava sendo extorquido pela máfia siciliana, né? E talvez meio que por vingança eles tenham raptado as crianças, ou eles mesmos que causaram o incêndio, ou eles ficaram sabendo do incêndio e raptaram essas crianças. E provavelmente os filhos dele acreditam que eles estejam na própria Itália. O fato é que até hoje essas crianças, elas não foram encontradas e nada indica que realmente elas tenham morrido, né, naquele incêndio. Gente, e o vídeo foi esse. Me conta aqui nos comentários depois o que vocês acharam dessa história e o que vocês acharam que possa ter acontecido. Conta aqui pra mim, eu queria saber se vocês acham que as crianças realmente elas morreram ou se elas foram raptadas. Porque na minha opinião elas não morreram, é o que eu acho. Agora me conta aqui a opinião de vocês, queria muito saber, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like aí pra mim, tá bom? Então é isso, beijo. Até o próximo vídeo, até a próxima segunda, até o próximo caso. Tchau!